Considerando todas as dificuldades de implementação de uma cultura, né? Como é que você tem visto o ambiente, seja em Pernambuco, nas instituições que você trabalha, e seja particularmente dentro da instituição, em relação se estamos num caminho certo, e pode ser muito sincero, tá? E o que é que você acha que poderia melhorar para que a saúde digital fosse algo implementado, estivesse na pauta corriqueira das grandes instituições aqui de Pernambuco? Eu penso que, exatamente por esse, né, tempo atuando na área, eu já vi diferentes momentos, né? Então, eu vi um momento em que a gente, dentro da universidade, tinha que ensinar, né, os estudantes de medicina como é que fazia um site, como é que usava editor, eh, e eu vi isso mudar esse perfil até que os estudantes começaram a cobrar o uso do prontuário eletrônico, né? Então, eu vi essa mudança na cabeça das pessoas. Esse processo de maturidade, ele vem com o tempo e com a exposição. Então, entendo que a gente agora está tendo um momento da própria indústria da informática em saúde muito mais aplicada aos processos assistenciais. Elas, né, vêm inicialmente daquele processo mais de faturamento, questão administrativa, o grande mobilizador, digamos assim, da informatização dos processos. E a gente passa a ver agora mais uso de sistemas de apoio à decisão, né, o uso da inteligência artificial, né, internet das coisas médicas. Então, você começa a ver mais aplicações mais dirigidas para o componente realmente de saúde do ponto de vista assistencial. Da mesma forma, eu vejo as pessoas também amadurecendo no contato, a gente, especificamente dentro do IMIP, né, a gente está com um hospital, né, com 100% dos setores em que estão com o uso do prontuário eletrônico, né, então as pessoas já passam a entender melhor o que é que pode, o que é que não pode. Ah, tem aqui um campo obrigatório, eu tenho que preencher esse formulário. Então, o exercício passa a ser não convencer as pessoas a ir para o eletrônico, né, mas fazer com que as pessoas enxerguem como elas podem se beneficiar de modelar, né, a questão do eletrônico. Então, esse processo de maturidade, isso vem avançando e eu acho que é muito positivo para a saúde. Eu sei que a Fernanda, ela tem uma das áreas de atuação dela com, na verdade, transformação de dados em informação, né? Você faz belíssimas apresentações, você tem um Power BI que já mede hoje, né, a nossa produção ambulatorial. E como é que tem sido, se você já tem conseguido se beneficiar em relação à extração de dados, uma vez que hoje, como o Kleber já bem colocou, a gente já tem um prontuário eletrônico 100% estabelecido, ou quase 100% estabelecido na instituição, se tem conseguido, e eu vejo como um dos benefícios, né, de um hospital que está se digitalizando, acho que uma função elementar, uma vez que já saiu das questões de back-office, né, faturamento, compras, que é uma coisa que, como você bem colocou, os prontuários eletrônicos não eram prontuários eletrônicos, eram softwares administrativos para unidades de saúde, né, hospitais. E agora sim, com a interface, ou seja, a grande fonte geradora de dado, para que esse dado gere informação. Como é que você tem visto isso, Fernando? E se você tem sentido já algum benefício do processo de digitalização dos prontuários eletrônicos do IMIP? A questão de análise de dados, ela não é uma coisa nova dentro das instituições, mas ela tem avançado de uma forma qualitativa desde a implementação do prontuário eletrônico, obviamente. O registro da informação em saúde, a partir do meio do prontuário eletrônico, ela se torna cada vez mais qualificada. Então, quando se faz a implementação, especialmente do prontuário em nuvem, a forma de extrair e tornar esses dados insights, né, tanto para a tomada de decisão assistencial, como também para o controle, né, de faturamento, de orçamento dentro da instituição, ele se torna muito mais efetivo. O que tem se visto dentro da instituição no momento é um ajuste, especialmente em relação acerca do registro da informação em saúde. E tem-se também conseguido melhorar os indicadores assistenciais. O pessoal, inclusive, da qualidade, eles têm visto resultados muito benéficos em relação a isso. O Kleber, você acha que em relação à obtenção dos dados eletrônicos de registro de paciente, né? Acho que tem até uma siglazinha americana, é ERP, se eu não me engano. Por mais que a gente tenha gostaria de trabalhar com dados estruturados, você acha que a estratégia de primeiro registra de qualquer maneira e depois qualifica, ou trabalhar com estratégia de extração de dados, ou se já desde o começo a gente deveria estar fazendo, e aí serve não somente para a instituição, mas para qualquer outra instituição que está pensando em digitalizar,
com campos já de dados estruturados. Como é que você vê isso? Porque eu tenho minhas dúvidas, sabe? Então, eu vou te dar minha opinião pessoal, tá? Não existe, digamos assim, um modelo certo e errado, né? Existem hospitais que optam por uma estruturação máxima, digamos assim, no sentido de você ter aqueles formulários cheios de quadradinho, né? Que você vai estruturar toda a história, antecedentes, aquilo ali, bem, isso é muito interessante no processo de facilitar depois para a estatística, né? Então, por questão de limitação computacional que a gente tem. Eu sou um defensor, né, e entendo que a gente é treinado dentro das escolas médicas a fazer descrições narrativas dos processos de encontro com os pacientes. Então, eu acho muito limitante o exercício de transformar isso em quadradinhos. Entendo que é um momento em que a gente vive que a tecnologia ainda tem limitação na questão de processamento de linguagem natural e a gente ainda está convivendo com esse tipo de cenário. Mas entendo que, com o passar do tempo, a gente cada vez mais vai conseguir extrair informação, extrair dados de qualidade de textos narrativos, porque a máquina vai ser, né, capaz de, por exemplo, você usar um padrão internacional como o SNOMED CT, que você vai ter as terminologias médicas associadas aos termos clínicos, você vai entender, a máquina vai entender o que está escrito ali no texto não estruturado e poder trazer isso para a gente com qualidade. Acho que é uma questão processual, já estou falando de décadas de estudos nessa área, isso vem avançando, não sei em quanto tempo isso vai estar pronto, mas acredito que no futuro a gente vai estar falando desse cenário. Mas o que é que normalmente eu faço quando vou, né, implementar algo dessa natureza, eu tento identificar para as pessoas que tipo de indicador, que tipo de mensuração que ela precisa lá na frente, e faço o caminho inverso. Então, eu começo pelo fim, digamos assim. Chega o pessoal, o que é que você gostaria de ver ao final? A pessoa, eu gostaria de que tivesse essa informação com essa, cruzasse isso com isso. Ok, é isso que você quer ver? Ok. Vamos pegar esse mínimo aqui que você quer. E aí eu pego isso e aí eu estruturo no formulário de coleta de dados ali, ou de evolução, e eu deixo o resto não estruturado quanto possível para pessoas poderem ficar livres para descrever. E aí, com o passar do tempo, à medida que as pessoas vão, né, evoluindo ali no sentido de, eu gostaria de mais isso, mas isso a gente vai adaptando o formulário. Uma das grandes vantagens, né, da questão da saúde digital, da informática dos prontos eletrônicos, você não está falando de uma pinça, você tem que voltar para a mesa, voltar a desenhar para produzir aquela pinça. Você vai lá e ajusta algumas horas, né, dias de trabalho de uma equipe, vai conseguir ajustar aquilo ali e você começa a qualificar um pouco melhor a sua informação para algo que vai ser útil. Porque às vezes existe também o risco de você colocar algo extremamente estruturado que vai fazer com que as pessoas, né, o profissional passe por um processo ali de se esforçar para marcar um quadradinho ou tentar codificar o diagnóstico dele dentro de uma determinada lista. E esse esforço, às vezes, não se traduz no uso daquele dado, porque a instituição não está nesse processo de maturidade ainda de usar aquilo.